Pai Santo, nós te agradecemos por essa manhã, somos gratos ao Senhor pela oportunidade que temos de, como homens, nos debruçarmos diante da palavra do Senhor e termos a oportunidade de sermos desafiados por Ti, instruídos, encorajados, à luz das perguntas que o Senhor Jesus fez, questionando as convicções e apresentando os valores, os princípios, as ordenanças do Teu reino. Nós te louvamos, ó Deus, e somos gratos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, senhores. Hoje chegamos na quinta aula, quando temos a oportunidade de explorar a pergunta: se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Para essa aula, minha ideia com vocês é, em primeiro lugar, explorar o contexto dessa pergunta. Por que Jesus questionou algo como isso? O que faz com que nessa interlocução o Senhor Jesus questione o amor, o elevando ao contexto não simplesmente do amor ao próximo, mas do amor ao inimigo? Em segundo lugar, como que Deus lida com os inimigos? Uma vez que há uma série de indivíduos e grupos que a Escritura claramente atesta como inimigos de Deus. Em terceiro lugar, efetivamente, o amor aos inimigos, à luz do texto, como uma expressão do caráter do Deus que é perfeito e da imitação desse caráter que os discípulos de Jesus são convocados a imitar. Quarto ponto, a recompensa do sacrifício. A pergunta em si evoca a dinâmica de uma recompensa. Se você ama a partir de um determinado padrão, que recompensa você tem? O que subentende, como a passagem paralela em Lucas, inclusive, reverbera, a dinâmica de que há recompensa para o amor que expressa o amor que procede de Deus. E por fim, a partir de uma dinâmica mais prática, como podemos amar aos inimigos com sabedoria e verdade, e não tomando o mandamento de Jesus de uma forma equivocada e te conduzindo a um estilo de vida tolo e arriscado. Num mundo caído, é preciso ter sabedoria. Isso dito, meus irmãos, contexto da pergunta: por que Jesus questionou o amor? Por que Jesus questionou o amor, especialmente apontando a realidade dos inimigos como objetos desse amor? A palavra do Senhor nos diz em Mateus capítulo 5, versículos 43 a 48. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo, odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que vocês estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai Celestial de vocês. O Senhor Jesus introduz esse parágrafo da mesma forma como ele o fará em diversas das suas perguntas. Vocês ouviram o que foi dito? Há uma série de conteúdo, uma série de exposição, uma série de ensinos a qual esse público foi exposto. Esse ensino pode vir efetivamente da dinâmica do Antigo Testamento. Ele pode vir da tradição dos anciãos, do Talmud, o conjunto de ensinos da tradição judaica. Como ele pode vir da própria cultura popular, mas o fato é, há uma certa forma de pensar, um certo entendimento estabelecido, a qual o Senhor Jesus endereça e diz que os princípios, os valores do reino, a direção pela qual o reino de Deus opera, contrasta com essa realidade, e os discípulos de Jesus não devem ser caracterizados pelo falso, incompleto ensino que eles haviam recebido, mas sim por aquilo que ele os dirá. Quando se pergunta, então, o que efetivamente esses indivíduos ouviram, ou em que contexto eles teriam ouvido: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo? A primeira parte da frase é relativamente fácil de localizar. O texto de Levítico, capítulo 19, versículo 18, a palavra do Senhor nos diz:
Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Não seria difícil para que um judeu, nos tempos de Jesus, especialmente naquele judaísmo farisaico com uma ênfase grande na Torá, que o conceito do amor ao próximo fosse algo absolutamente ventilado no meio daquela comunidade. Mas perceba que no mandamento de Jesus há uma segunda parte: odeie o seu inimigo, que não está presente no texto. Perceba também que na frase de Jesus não está incluída a cláusula como a si mesmo, mas somente ame o próximo. Então, o que eles ouviram não é exatamente aquilo que se encontra em Levítico, mas uma construção que certamente considerou Levítico capítulo 19, mas que ampliou esse ensino, aplicou esse ensino, e isso é a mentalidade do povo. Ame ao próximo e odeie ao seu inimigo. Veja também, meus irmãos, que em Levítico, a ênfase toda de quem é o próximo, uma das perguntas que foram feitas a Jesus, é alguém do povo. No Antigo Testamento, está muito delimitado quem é o seu próximo. Você não vai procurar vingança nem guardar rancor contra alguém do seu povo. A ênfase em Levítico está na comunidade do povo de Deus, dentre o povo da aliança, dentre os israelitas. Uma das expressões da relação do povo de Deus com os inimigos no Antigo Testamento, e nós veremos que essa não é a única expressão e nem a expressão que aparece para a totalidade do povo de Deus, mas sim num recorte da história do povo de Deus, é justamente uma atitude combativa em relação aos inimigos. Quando eles vão conquistar a terra, as nações pagãs são alvo de guerra, e são vocacionadas à conquista da terra prometida. Num cenário como esse, Edom, por exemplo, que não cooperou com a chegada de Israel na terra, é alvo da vingança. Há um elemento no Antigo Testamento que comporta essa realidade do inimigo como alguém que será destruído pelo povo de Deus. E na ênfase da Torá, você não vai ter vingança nem rancor contra alguém do seu povo, mas você vai amar o seu próximo como a si mesmo. O primeiro recorte, veja bem, esse não é a totalidade do ensino, o primeiro recorte, a partir do Antigo Testamento, é que o próximo é alguém do meio do seu povo, um irmão da aliança, alguém que pertence ao Senhor, tal como esse indivíduo, e esse indivíduo é o alvo desse amor. A dinâmica, a intensidade, o padrão desse amor é como a si mesmo. E aqui, gente, esquece todo o discurso coach da autoajuda de você precisa se amar para que você seja capaz de amar, aquela coisa toda. Pode ter alguma verdade em ter uma boa autoestima, pode ter alguma verdade em considerar a dignidade, o valor que você tem. Sim, pode ter alguma verdade. No entanto, o objetivo do ensino não é que você se ame. É o pressuposto de que, no geral, pessoas têm valores próprios, preservam sua própria vida, trabalham em prol do seu próprio bem, da sua proteção, do seu suprimento, e a partir desse padrão de socorro, a partir desse padrão de proteção, essas mesmas preocupações que naturalmente você tem a respeito de você mesmo, tenha em relação ao indivíduo do meio do seu povo. Não guarde rancor, não tenha vingança, mas ame como a si mesmo. Mas eles ouviram algo diferente disso. Quando Jesus, lá na parábola lá do bom samaritano, ele traz o contexto do próximo, então, que não era... Ele está expandindo. Isso que eu ia perguntar. Ou seja, ele não está resgatando algo que foi esquecido, ele está expandindo... Ele está elevando, como ele vai fazer nessa parábola, ao aplicar o amor ao inimigo. Na verdade, ali ele colocou o samaritano, que tem um viés de inimigo, não um inimigo bélico, mas um inimigo cultural e religioso. Tem uma rixa cultural e religiosa pelo contexto da destruição da Samaria, a destruição de Samaria por parte da Síria, e da mistura de povos ali, mas aqui o que o Senhor Jesus está indo até além. Não somente o samaritano, que é alguém mais ou menos parecido, mas um perseguidor. Então há um elemento de, se houve
É difícil dizer quem efetivamente trouxe esse ensino de ame o próximo e odeie o inimigo. Tá? Isso não é cabal. Eu vou apresentar aqui algumas possibilidades, mas é difícil dizer com absoluta certeza. Havia essa tradição que dizia isso e era isso que imperava na mente do povo. Mas da mesma forma como esse aspecto da lei de Deus se desenvolveu a essa expressão, o Senhor Jesus, na nova aliança, pelos valores do reino, o progresso da revelação, apresenta a dinâmica do amor, sobretudo a partir da dinâmica que vem desde Gênesis, de que o propósito de Deus não é constituir simplesmente um povo, mas são as famílias da terra. É todo mundo. Só que ao longo da Escritura, você tem um desenvolvimento progressivo de todas as intenções de Deus, ainda que esse desenvolvimento progressivo já apareça bastante orgânico, encapsulado, desde o começo de Gênesis. Então, o Senhor Jesus, ele está, a partir da nova aliança, a partir do reino de Deus, apresentando a dinâmica de vida que rege os discípulos dele. Mas onde? É interessante o que você está colocando, né? Porque Jesus está dando assim, um up no amor, né? Que vem descrito na Bíblia desde o começo. Tanto que você está falando que vai para os inimigos, que ele quer que se expanda para os inimigos, e ele aumenta, né, o grau de amor entre os... Né, como eu amei vocês. Né? Sim. Não como... Nesse texto, de certa forma, embora Jesus não diga isso nesse texto, ele vai dizer em outro momento, isso já está contemplado. Como a gente vai ver aqui, Jesus está mandando a gente amar assim porque Deus ama assim. Jesus manda a gente amar os inimigos porque Deus ama os inimigos. Então, de certa forma, esse ensino de Jesus já está presente ali. Porque Deus ama, Deus dá o sol, Deus dá a chuva, mas a gente vai chegar lá. Então poderíamos dizer que uma primeira ênfase que se observa no entendimento do povo é que a ênfase imediata do Antigo Testamento é o amor ao membro do povo de Deus. Quando se fala em ênfase, isso não significa que não exista no Antigo Testamento uma dinâmica de amor para quem não é. Existe. Jonas, por exemplo, é enviado a Nínive, a contragosto, revoltado. Mas a Bíblia demonstra o amor que Deus tem pelas crianças daquele povo, até pelos animais daquele povo, que seriam destruídos pelo juízo de Deus. Mas a ênfase específica do Antigo Testamento é o amor pelo membro do povo de Deus. Mas não é essa a frase que está. O que eles ouviram é: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Odeie o seu inimigo. Um ensino sistemático para o povo de Deus que implicava em odiar o inimigo. Eles tinham razões para odiar o inimigo? Sim. Se nós pensarmos no contexto imediato, quem seriam os principais inimigos que eles poderiam ter? A dominação romana. Você tem um povo estrangeiro regendo efetivamente o povo de Deus, e à medida que eles fazem isso, o povo de Deus é limitado na própria aplicação da lei. Por exemplo, eles não tinham mais o direito de executar pena de morte, algo que está previsto na Torá. Eles precisam, para atrair Jesus, tudo aquilo, ir para Pôncio Pilatos, ter autorização, uma série de coisas. Não somente isso, que outros inimigos poderiam ter. Um aparece na próprio ensino de Jesus: publicanos. Publicano, em primeiro lugar, pode ser um indivíduo de alta classe romana que arrendava o direito de cobrar impostos em determinada região, mas cuja cobrança era feita, sobretudo, por pessoas do próprio povo, identificados como traidores, inimigos do povo de Deus. Numa medida menor, as diversas seitas judaicas que existiam, os fariseus, os saduceus, os essênios, poderiam ter suas disputas que, em dado momento, caracterizariam uma certa hostilidade. Inclusive os próprios zelotes, aqueles que queriam ganhar o reino pela força da espada. Então, sim, teriam inimigos a serem considerados. E é possível até que, buscando uns anos antes, quando você tem a revolta dos Macabeus, em que Israel ganha autonomia e depois eles são destruídos, que exista um ensino que traga para eles: olha, tem gente querendo destruir vocês, odeiem essas pessoas. E ainda que seja difícil localizar exatamente onde esse entendimento pode ter surgido ao ponto de ser algo comum, porque se o Senhor Jesus diz: vocês ouviram isso, e ninguém fala: eu não ouvi isso não. Você ouviu? Você ouviu? Não, isso não acontece.
povo dá como certo. Sim, a gente ouviu desse jeito. Isso significa dizer que há efetivamente esse ensino sistemático. O único lugar em que, até hoje, veja, sempre costumo dizer isso, a arqueologia é uma ciência aberta, tem um monte de coisa enterrada, tem um monte de coisa que nunca vai ser encontrada, tem um monte de coisa que foi destruído. Mas do que se tem hoje de documentação, você tem os manuscritos do Mar Morto. E nos manuscritos do Mar Morto, você tem uma coletânea que é chamada Regra da Comunidade. Muito provavelmente um manual de disciplina, de discipulado de uma comunidade de essênios. Uma parcela do povo de Deus que decidiu fugir da corrupção das elites judaicas e se isolar no deserto. Nesses documentos você tem as seguintes indicações. Em primeiro lugar, ele ordenou pela mão de Moisés e de todos os seus servos, os profetas, para que amem tudo o que ele escolheu e odeiem tudo o que ele rejeitou. A referência aqui, pessoal, é a primeira caverna de Quirã, Serek, que é basicamente regra. Aí 1, 2 a 4. Outra referência, nesse mesmo documento. Para que possam amar todos os filhos da luz, cada um de acordo com a sua porção no desígnio de Deus, e odiar todos os filhos das trevas, cada um de acordo com a sua culpa. E ainda, essas são as regras de conduta para o mestre nesses tempos com respeito ao seu amor e ódio. Ódio eterno e um espírito de segredo para os homens da perdição. Ele deixará para eles riquezas e ganhos como um escravo para o seu senhor e como um pobre para o seu mestre. Então veja, ao menos no recorte de uma das comunidades existentes naquele tempo, é possível identificar um ensino claro de ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Parte daquele povo estava sujeita ao ensino dessa comunidade. E ainda outros, certamente, estavam debaixo de ensinos que poderiam vir dos próprios fariseus ou de outras tradições. Mas o fato é, Jesus questiona não meramente uma interpretação do Antigo Testamento, mas, sobretudo, uma distorção do Antigo Testamento. À medida que se elimina o como a si mesmo e acrescenta-se a dinâmica do ódio que também não está presente no povo de Deus. A ênfase, então, da tradição é o amor ao povo de Deus e o ódio ao inimigo. Mas se considerarmos de uma forma um pouco mais ampla, qual é o ensino do Antigo Testamento? Será que o Antigo Testamento só tem esse viés do inimigo como aquele que tem uma vocação para ser conquistado, destruído, como aquele, como os salmos dizem, deve ser quebrado, pisado, pegar os filhos deles e bater a cabeça numa rocha? Não, existe um contexto, efetivamente, em que tudo isso acontece, e o ensino do Antigo Testamento é mais amplo. Com muita frequência, reverberando o ensino do Senhor Jesus. Veja, por exemplo, Provérbios 24, 17 a 18, que nos exorta a não nos alegrarmos na derrota do inimigo. Não se alegre quando o seu inimigo cair, nem exulte o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e se desagrade e desvie dele a sua ira. Meus irmãos, esse é um cenário muito curioso. Você está lutando contra alguém, um opositor, alguém hostil a você, que quer o seu mal, seja no ambiente familiar, seja no ambiente corporativo, onde for, alguém que trabalha exclusivamente para te derrubar. E acontece alguma coisa, o camarada é derrubado. Aí você marca o churrascão na sua casa para celebrar que finalmente aquele cabra que te dava trabalho, ou que finalmente aqueles irmãos que não são irmãos e ficaram naquela peleja por conta de inventário, agora perderam a causa. E aí Deus fala, seu coração é desse jeito? Você está tão feliz em ver a desgraça de alguém? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa desgraça e vou tirar dele. É como se Deus devolvesse o inimigo para aquele que se alegra na derrota do inimigo. O que o texto está querendo dizer com isso? É legítimo você ter um inimigo, porque eventualmente isso está fora do seu controle. Mas a atitude que você tem em relação a esse inimigo, inclusive diante da vitória sobre ele, isso diz muito sobre o seu caráter, sobre a sua confiança em Deus, sobre a forma como o amor de Deus te atingiu.
Ainda em Provérbios, no capítulo 25, 21 a 22, um texto que muita gente acha que é do Novo Testamento. Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele e o Senhor recompensará você. Vocês conseguem perceber diferentes elementos do que Jesus está ensinando aqui? Amar ao inimigo implica em recompensa. O que significa ter fome, ter sede? Eventualmente, o indivíduo de Provérbios 25 é o derrotado de Provérbios 24. Pensa nesse cenário aqui. Esse indivíduo foi derrotado. E ao invés de fazer o churrasco celebrando a derrota dele, esse cara é socorrido. Isso tem recompensa, à luz do que a palavra de Deus está dizendo. Ao invés de pisar em cima daquele indivíduo que foi derrotado, que agora talvez nessa cena de derrota aqui está passando necessidade, ele é alvo de socorro, dar de comer, de beber. Veja, nada aqui é chamar para o churrasco da celebração, não é convidar para fazer uma viagem com a sua família, mas isso aqui implica em misericórdia essencial. Você não entregar aquela pessoa a desgraça, a miséria, à custa da sua vitória. Sua vitória não pode ter um preço que implique numa desgraça nessa dimensão. Ao invés disso, se você agir dessa forma, você vai amontoar brasas. Nós vamos explorar mais esse texto no final da aula, mas a dinâmica de pensamentos que queimam, consciência pesada, reflexão intensa, que eventualmente move esse indivíduo ao arrependimento. Não somente, esse texto de Êxodo é muito interessante, não seja cruel ou tome vantagem. Êxodo 23, 4 a 5, se você encontrar perdido o boi ou o jumento que pertence ao seu inimigo, leve-o de volta a ele. Se você ver o jumento de alguém que o odeia, caído sob o peso de sua carga, não o abandone, procure ajudá-lo. Você imagina, você está andando, o cara te perturba, você vê o carro dele aberto no estacionamento. Você fala, é agora. É agora, vou rasgar esse banco todo, vou deixar engatado para quando ele ligar, bater de frente no muro. O que a Bíblia diz é, não tome vantagem nesse tipo de dinâmica. Não se aproveite da condição que o outro se encontre, não seja cruel. Você viu que o animal está perdido? Resgata. Isso também é uma dinâmica de amontoar brasas. Você viu o jumento não é o inimigo não, tá? Você viu o jumento lá esmagado? Ajuda. O cara que te fechou, você ficou bravo e depois ele quebrou e você veio no apostamento com o carro quebrado. É difícil o coração não ficar feliz, né? Na dinâmica de Provérbios. Mas, cara, você imagina uma cena como essa? Nunca vivi. Não sei se alguém já viveu, mas esse é um exemplo interessante que você colocou aqui, né? Alguém que te fez mal no trânsito e depois, por alguma razão, bateu o carro ou coisa assim, quebrou. E, cara, você vai lá ajudar. Uma expressão de aplicação muito prática em relação a isso. Difícil. Alguém quer fazer isso? Não. O desejo é bem feito. O coração é peludo, é pecaminoso. O motoqueiro empina a moto fazendo barulho, a gente já pensa, cai. Né? Imagina que eu passe por cima. Imagina efetivamente alguém que te fez o mal. Mas, meus irmãos, isso é o discipulado de Jesus. Não é necessariamente aquilo que faz sentido para a gente. Não é necessariamente aquilo que a gente gostaria de fazer. Não é necessariamente aquilo que encaixa em todos os aspectos da lógica, até porque a verdade de Deus é teológica. Mas sim a expressão de obediência e submissão que o Senhor nos ensina. De uma expressão de um salmo que Davi ele coloca o ódio dele para quem é idólatra, ou para quem é contra Deus. Sim. Então tem um fator interessante. Se eu não me engano é o Salmo 139. Posso estar equivocado. Mas sim, os salmos eles não só possuem, esse salmo específico, eu odeio quem o Senhor odeia e tudo mais, é como você tem a linguagem forte dos salmos imprecatórios. Citei aqui, por exemplo, o 137, que termina dizendo que é feliz quem pega os filhos da Babilônia. E filhos é uma amaciada, né? São as crianças da Babilônia, e bate com elas numa pedra.
né? Então, essa linguagem da poesia, ela é muito forte. Agora, é preciso considerar isso dentro do gênero poético, das características que compõem essa realidade, né, e aplicar isso dentro da sua própria intensidade. E veja, há uma dinâmica para odiar o que Deus odeia, tá? A Bíblia fala que se você é amigo do mundo, por exemplo, você se faz inimigo de Deus. Então, há um aspecto em que nós não chamamos o mal de bem, em que nós odiamos e repudiamos as obras más. Isso é uma dinâmica que precisamos efetivamente conservar no nosso coração. Aqui do lado o pessoal está falando sobre ira. É preciso se irar contra aquilo que Deus se ira. Por mais difícil que isso seja. Agora, é diferente num relacionamento pessoal contra alguém que me é hostil. Essa é a dinâmica, vamos pensar assim, numa questão mais ampla, talvez até escatológica, no sentido da relação de Deus com os ímpios, e uma dinâmica mais pessoal, pontual, de alguém que me é hostil. Gente, vamos pensar aqui, inimigo. Inimigo não é, cara, a pessoa que te deu a fechada, embora a gente faça esse tipo de aplicação. Inimigo não é a esposa que não te deu bom dia, não fez a comida que disse que ia fazer. Inimigo é alguém que ativamente escolheu te derrubar. Escolheu se mover em hostilidade contra você. Nessa dinâmica, não é quem te dá trabalho. Filho dá trabalho. É seu inimigo. Nessa dinâmica, eu posso dizer para vocês, eu não consigo identificar na minha vida algum momento que eu tenha tido um inimigo. E oro a Deus, inclusive preparando essa aula, orei a Deus, Senhor, se um dia eu tiver inimigo, me ajuda a aproveitar essa oportunidade para te obedecer. Porque essa oportunidade eu não tive. E vai ser difícil, chance grande de errar, porque não é fácil. Não consigo identificar. Mas vejo, por exemplo, minha esposa. Antes de virmos para cá, ela atuava num laboratório da UFRJ, na parte de pesquisa em células-tronco. E lá você tem todo um controle com os ratinhos e tal. E, cara, o rato é mais bem cuidado do que o filho da maioria. Só que esse controle todo implica que não pode ter nenhum tipo de contaminação, nada assim. E o rato é bem cuidado para morrer. No final das contas, ela quebrava o rato todo lá para injetar, ver se recuperava os movimentos e matava depois com uma injeção no coração. Mais de uma vez a Vitória chegou e alguém abriu todas as gaiolas dos ratos. Você perde a pesquisa. Sabotagem. Essa área da pesquisa, alguns de vocês são selva de pedra. Eventualmente, no meio corporativo, você pode ter pessoas que escolham te derrubar em prol do seu cargo ou coisa assim. Citei questão de briga de inventário, familiares. Eventualmente, você pode ter coisa assim. Eventualmente, alguém que pode se tornar algum tipo de stalker para você por alguma coisa. Então, veja, essas são dinâmicas de inimigos. Outra dinâmica de inimigos, perseguidores. Indivíduos que escolheram fazer da sua vida intentar contra os servos de Deus. Então não é simplesmente quem te incomoda. Embora o que a Bíblia ensina sobre o cuidado com os inimigos, possamos aplicar nesses cenários. Mas vamos tomar cuidado de qualificar como inimigo muito rapidamente simplesmente pessoas que estão dando trabalho, pessoas que são hostis, que gerou algum tipo de atrito ou coisa assim. Não é isso que efetivamente seria a ideia de inimigo na Escritura. Pois não. É muito legal pensar que a gente está olhando uma perspectiva de crueldade, retaliação, né? Ou seja, você tem a possibilidade de pisar no inimigo, né? Colocar ele mais para baixo do que ele já está. Mas pensar também que desde a perspectiva de Deus, tanto quando você está de igual para igual na batalha de todo dia, a justiça e a vitória vem do Senhor. Sim. Então, qual que é o seu nível de dependência dele, né? Não só na crueldade, mas no dia a dia contra o inimigo. Exatamente. Excelente, Rafa. A gente, inclusive, vai explorar aqui na aula o que você, antes da vitória, digamos assim, né? O que, se você fizer, você não está deixando de amar. A última parte, né? Como que eu amo meu inimigo. E, efetivamente, justamente essa dinâmica. Eventualmente, a minha ânsia de vitória sobre o inimigo pode representar a minha falta de confiança no Senhor e a minha inabilidade de viver debaixo de hostilidade e de sofrimento, que é uma marca importante da nossa fé. Eu queria, complementando aqui,
interessante em relação ao que Davi fala sobre os inimigos, né? Mas ele sempre pede que o Senhor faça a justiça, né? Quebra os dentes do meu inimigo, né? Essa parte é boa. É, o Wesley adora esse versículo. Essa parte Mas não é ele que vai quebrar, na verdade. Sim, essa é uma atitude importante. E, gente, uma frase aqui, tá? Eu falei sobre isso no meu curso de Salmos. Orações imprecatórias te permitem dizer para Deus aquilo que você não pode dizer ao próximo. Então, Davi ora, isso é inspirado, está escrito lá, quebra os dentes do meu inimigo. É uma oração em sinceridade do coração. Agora ele não vai chegar e vai falar para o cara, eu quero que Deus quebre teus dentes. Né? Mas se acontecer, tem um cara aqui que resolve pelo menos o aspecto físico. Mas quando Davi fala com Golias, ele não usa isso aí? Olha, eu quero que você morra. Então ele chega pro cara e fala. Sim, agora veja. Mas ele fala o porquê também, né? Sim, fala o porquê. E no imprecatório também ele fala, olha, Sim. eu quero que quebre os seus dentes. Então eu entendo que um exemplo prático de que ele chegou e falou, mas cara, você não tem nada a ver com Deus, você vai morrer e eu vou te matar, Deus vai te quebrar. Sim. Existe a dinâmica daquilo que é aceitável e aquilo que não é. Além da dinâmica daquilo que é narrativo e aquilo que é normativo. Narrativas contam histórias, não necessariamente que a gente precisa imitar. Textos normativos dizem como a gente deve agir, efetivamente. Então, não necessariamente porque Jefité sacrificou sua filha como expressão de gratidão à vitória, eu preciso fazer isso também. E existem coisas que são legítimas. Jesus, inclusive, diversas vezes chamou o povo de coisas bem duras. Bom, há dinâmica para repreensões duras. Há espaço para repreensões duras. Como eu vou falar no final dessa aula, se o Senhor permitir, vocês também. Meus irmãos, estamos no curso de homens. Amar o inimigo não significa ser frouxo. Ok? Significa aguentar tudo que precisa fazer, não significa não ter nenhum tipo de reação. Há um espaço para isso. Ok? Mas há o que é legítimo e há o que não é. A gente vai explorar isso se conseguirmos. Apesar que está sobrando uma aula aí, né? Qualquer coisa. Não está sobrando não, né? Já passou. Né? Vamos lá. A ênfase do Antigo Testamento, então, não é negativa e não incentiva a priori, né, o ódio aos inimigos. Curiosamente, está aqui no meu esboço, Salmo 139 mesmo, 21 a 22, ó Senhor Deus, como odeio os que te odeiam, como desprezo os que são contra ti, eu os odeio com todas as minhas forças, eles são meus inimigos. Parte da linguagem poética. Quais são as ênfases, então? Primeira que vimos, ênfase no amor ao próximo. O Antigo Testamento enfatiza o amor ao israelita, não aos gentios. Segundo lugar, no ódio ao inimigo. A tradição, cultura judaica enfatizava o ódio ao inimigo. Terceiro, a ênfase em não explorar o inimigo. O Antigo Testamento enfatiza a atitude abençoadora com o inimigo. E nessa pergunta que Jesus fez, a ênfase de Jesus. Jesus eleva o amor ao próximo, a dimensão do amor ao inimigo, um padrão de justiça superior. Todas essas perguntas que Jesus está fazendo em Mateus capítulo 5, elas acontecem debaixo do guarda-chuva do versículo 20, onde o Senhor Jesus diz, pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. A imagem do Senhor é que o reino de Deus é caracterizado por uma justiça que não é essas distorções que foram feitas, mas efetivamente a aplicação da palavra de Deus a partir das intenções de Deus, de modo a direcionar ao povo a edificação que o Senhor intenta. Qual o padrão do reino em Mateus capítulo 5? Não é somente não matar, mas não responder em ira. Não é somente não adulterar, mas não cobiçar no coração. É não divorciar por qualquer motivo, ainda que a lei de Deus autorize o divórcio. Não somente cumprir a palavra, debaixo de juramentos ou coisa assim, mas ser íntegro, sem juramentos. É sua palavra e ponto. Não se entregar à vingança, mas priorizar o reino de Deus. Não somente amar aos do povo, mas até mesmo os inimigos. Então perceba que tudo isso aqui é relacionado ao que foi dito aos antepassados, mas o ensino de Jesus agora traz isso para a dimensão correta. A dimensão que aponta para a dimensão do coração em relação às intenções do reino de Deus. Quase tudo que está aqui está reverberado no Antigo Testamento.
Há um espaço, efetivamente, em que você faz vingança no Antigo Testamento. Vingador de sangue, por exemplo. Há um espaço no Antigo Testamento para que você faça juramentos. Há um espaço no Antigo Testamento para que você se divorcie. Agora, a maior parte dessas coisas estão verbalizadas no Antigo Testamento como uma limitação da maldade humana. Aquilo que Jesus faz em relação ao divórcio foi dado por causa da dureza do coração de vocês. A maior parte dessas coisas acontece na mesma categoria. E agora, na nova aliança, que Deus está tirando o coração de pedra, dando um coração de carne, habitando com o Espírito de Deus, inserindo no reino, adentrando numa nova aliança, o Senhor Jesus está colocando diante do povo isso, para onde isso apontava, vocês desfrutam enquanto realidade, se vocês crerem. Se vocês viverem o Evangelho, vocês efetivamente desfrutam das intenções de Deus, vocês desfrutam da realidade do reino de Deus. John Piper escreveu a dissertação de doutorado dele, a tese de doutorado dele, foi sobre o amor aos inimigos na Bíblia. E em dado momento ele diz: o mandamento de Jesus para amar o seu inimigo e não resistir ao mal é, portanto, um chamado para um novo coração, um chamado fundamentado e liberado pelo misterioso amanhecer da nova era da salvação. Essas coisas eram assim. E eram assim justamente para enfatizar a dureza do coração. E o Senhor Jesus coloca diante deles a dinâmica do reino de Deus, que necessita absolutamente de um coração alinhado com esse reino, do discipulado com o Senhor Jesus, da salvação a que ele está inserido. Isso não é algo para ser colocado como um livro de autoajuda para alguém pegar e tentar amar os seus inimigos. Isso é para quem toma a sua cruz e dia após dia segue ao Senhor Jesus. Isso é para quem se arrepende dos seus pecados, confessa, crê e deseja ser um súdito do reino. Mas o texto nos diz que a razão e a forma pela qual amamos assim diz respeito diretamente a como Deus ama os seus inimigos. Convém então perguntar. Desculpa, pode bater sua foto. Vocês vão ter o slide também, tá, pessoal? Como Deus se relaciona com seus inimigos? Se Deus é o meu padrão de amor, se Deus é o caráter que Jesus está ensinando, olhar para a forma como Deus lida com os inimigos, e claro, não é possível experimentar isso de forma plena, mas é a referência pela qual nós olhamos. Não é possível porque o Senhor Deus, em última instância, é quem vai executar o juízo final sobre os seus inimigos, que são também inimigos dele. Isso nós não faremos. Mas há diferentes elementos da forma como Deus se relaciona com o povo, com seus inimigos. Falamos muito dos Salmos. Já no capítulo 2 de Salmos, a Bíblia diz que há esse conflito. Vamos, como é um novo ponto, depois do intervalo a gente volta e entra no ponto novo aqui. Salmos capítulo 2, versículos 1 e 2. Porque se amotinam as nações e os povos tramam em vão. Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. E dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. A introdução do saltério demonstra um cenário de conflito entre o Senhor Deus e o rei messiânico ungido, o Messias. As nações estão em polvorosa, elas desejam romper e estar fora do domínio e soberania de Deus. Os salmos retratam com muita intensidade essa figura, especialmente no livro 3, do conflito existente entre a conspiração das nações e o Senhor e o seu ungido. O Salmo 7 possui uma das imagens do Senhor e dessa dinâmica que considero até bastante intensa. Salmo 7, 11 a 13. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem se não converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco, está aparelhado e já para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Uau!
A imagem dos salmos é um Deus que todo dia está irado, que todo dia tem um arco inflamado apontado para os seus inimigos. Costumo fazer a relação desse salmo com Lamentações 3. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, novas são a cada dia, cada manhã. Todos os dias Deus se ira, todos os dias Deus tem motivo para puxar aquela seta e lançar contra os seus inimigos. Todos os dias Deus decide exercer misericórdia. Todos os dias. Mas o fato é que esse Deus que se ira todos os dias contra os seus inimigos, ao seu tempo, vai disparar essas setas. Ao seu tempo, esses inimigos hão de ser derrotados. Ao menos a parcela desses inimigos que não se converterem, que efetivamente não se arrependerem da conspiração contra o Senhor, o seu ungido. A máxima sobre o amor de Deus precisa considerar, antes de tudo, que Deus está irado contra os seus inimigos e, ao seu tempo, executará juízo. Mas em Mateus 5, 43 a 48, faltou ali, o Senhor Jesus diz: para que vocês venham a se tornar filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Nós somos chamados a amar inimigos, em relação a um Deus que tem inimigos, mas sobre esses inimigos que Ele tem uma seta inflamada, apontada, prestes a ser disparada, Ele faz raiar o sol. Ele dá chuva, Ele concede a existência, Ele permite que tenham famílias, que se alegrem, que comam coisas boas, que bebam um bom vinho, que façam viagens, que se alegrem, que vivam no mundo de Deus. Essa permissão é tal que o Senhor Jesus foi, agora vocês vão entender porque que eu parei, né? Não foi o Senhor Jesus que disse. Que C.S. Lewis chega a dizer que o fôlego que o blasfemo usa para blasfemar contra Deus só é possível por causa da graça de Deus que o permite estar vivo e ter fôlego para fazer isso. Apesar de serem seus inimigos, há uma dinâmica em que Deus abençoa os seus inimigos. Na teologia, convencionou-se chamar essa dinâmica de graça comum. Uma disposição favorável e bondosa de Deus em relação a toda a humanidade, e não somente aqueles que são salvos ou onde herdar a salvação, mas a toda a humanidade. A toda a humanidade Deus se move com graça e bondade, permitindo inclusive que coisas boas para a própria humanidade sejam desenvolvidos por cérebros absolutamente opostos a Deus. A maior parte da medicina, maior parte da ciência, a maior parte da cultura, a maior parte de muitas das coisas que nos alegram e divertem, foram feitas por descrentes. É a graça de Deus que habilita que alguém absolutamente oposto ao Senhor seja capaz de criar coisas boas. Mas não somente ele se move de forma graciosa e não salvadora com seus inimigos, como ele também se move de forma graciosa e salvadora. Romanos capítulo 5, versículo 10 nos diz: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Cada um aqui, você entende que você é um crente em Jesus, um salvo, você era um inimigo de Deus. E quando você era um inimigo de Deus, na condição de um inimigo de Deus, Deus te amou ao ponto de enviar o seu Filho para morrer pelos seus pecados. Ele se moveu de forma graciosa e salvadora. Essa seta inflamada apontada para você, ele apontou para Jesus. E derramou em Cristo a ira que era sua. Derramou em Cristo a punição que era nossa. Colossenses 1, 21 a 23 nos diz: antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Jesus, mediante a morte,
para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Novamente, separado de Deus, inimigo, uma mentalidade, uma disposição absolutamente oposta ao Senhor e às suas intenções. Tudo aquilo que é dito, que mediante o evangelho nos tornamos, éramos então o contrário, profanos, culpáveis, debaixo de acusação, sem esperança. E esses inimigos foram reconciliados pela morte de Jesus, pelo evangelho. Há uma movimentação de Deus em relação aos inimigos que envolve não somente o derramar da sua justa ira e juízo sobre aqueles que permanecem em oposição, como também a disposição em salvar a aplicação do evangelho no coração daqueles que creem no Senhor Jesus, que abrem mão da conspiração contra o Senhor, o seu ungido. Podemos dizer então, Deus está irado. E irado, ele executará juízo ao seu tempo. Ele não é negligente ou leviano. Ele não está simplesmente dizendo, esse povo todo é meu inimigo e está tudo bem. Não. Ele está irado, justamente irado. Ele vai executar juízo. Mesmo irado, ele age com bondade. Mesmo para os que o rejeitam, ele abençoa com vida, com provisão, com alegria, com desfrute os seus inimigos. Ele aceita como filho. Pela graça, Deus escolheu amar e salvar parte dos seus inimigos. Gente que viveria em oposição eterna ao Senhor. Ele escolheu inserir numa dinâmica de vida de não somente pacificar a relação, mas estabelecer uma relação fraternal. Tornar-se filho de Deus. À luz do Novo Testamento, cada um de nós era um alvo legítimo das flechas de Deus. Se Deus não amasse aos seus inimigos, nenhum de nós poderia ser salvo. Se Deus não amasse aos seus inimigos, não haveria qualquer esperança para qualquer um de nós de desviarem-se das setas inflamadas de Deus no dia do seu juízo. Não haveria esperança. A primeira motivação que o Senhor Jesus coloca, nos levando a olhar para o amor de Deus, é o fato de que amamos como Deus ama, porque a parte do amor de Deus, seríamos inclusive incapazes de amá-lo. Quanto ao mais o meu próximo, quanto a mais ao meu inimigo. O Senhor Jesus aponta para o nosso Deus, para o nosso Senhor. Porque Ele ama, eu sou convocado a amar. Porque Ele age assim, eu sou convocado a agir assim. Isso significa que é uma chavinha que vai virar e agora as coisas... Não. Mas significa sim que eu tenho um referencial. Eu tenho um padrão. Eu tenho uma motivação incutida pelo Espírito de Deus, de que diante da presença de um inimigo, eu preciso me lembrar que eu fui inimigo do meu Salvador. Eu preciso me lembrar que o preço da minha inimizade foi o sangue de Jesus vertido naquela cruz. E que é por esse ato gracioso de Deus que eu fui salvo. É por esse ato gracioso de Deus que eu posso desfrutar não somente do sol que vai passar, da chuva que vai passar, da comida que vai passar, não somente das bênçãos graciosas e temporais de Deus, mas porque Deus amou aos inimigos, eu posso desfrutar de delícias eternas. E eu posso ter a esperança que eu estou caminhando diante de uma eternidade em que não há mais dor, sofrimento, morte, desastre. Não há mais a necessidade de amar inimigos ou sofrer debaixo da opressão de inimigos, porque o Senhor fez novas todas as coisas. Amar aos inimigos é, sobretudo, uma expressão do caráter do Deus perfeito. O amor aos inimigos é imitação do caráter de Deus. Voltando ao texto de Mateus capítulo 5, versículo 45 nos diz: para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus.
O ensino de Jesus não é eu me torno filho de Deus quando amo os inimigos. Não é o meio efetivamente que se está estabelecido, mas efetivamente a caracterização da filiação. Aqueles que amam assim são filhos de Deus, porque não amariam assim a parte dessa realidade. No versículo 48, portanto, à luz de todo esse ensino, que pega não somente o que está sendo dito a respeito do amor, mas todo esse ensino anterior de Jesus sobre vingança, sobre o homicídio, sobre o adultério, portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Arthur France diz, é nesse ponto que Jesus joga a sua carta ética mais forte. Amar aqueles que não te amam não é oferecido como um pedaço de sabedoria prática, mas como um reflexo do próprio caráter de Deus. Você não vai amar os inimigos porque isso vai te trazer vantagem pessoal nessa vida. Você não vai amar aos inimigos porque isso simplesmente é um ensino que está sendo colocado. Não! O intento de Jesus é que você vai amar aos inimigos, porque enquanto filho de Deus, isso reflete o caráter do seu Pai. À luz do que falamos anteriormente, vamos explorar um pouco mais. Como Deus ama os inimigos. Já falamos da graça comum. Ele cuida e provê. Uma atitude perdoadora. Ezequiel 33 nos diz que ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele está disposto a perdoar, a se relacionar com os seus inimigos. Terceiro, ação sacrificial. Amar quem te quer mal implica que você vai levar bordoada. Ele age de modo sacrificial em prol dessa restauração. Ele enviou o Senhor Jesus a morrer por nós e aqui, amando aos inimigos, ele padeceu, sofreu a hostilidade debaixo dos seus inimigos. Ele tem misericórdia e paciência, ao invés de destruir de imediato, Deus tem paciência no geral, não julga de forma instantânea. 2 Pedro 3,9 nos diz, debaixo da inquietude que aqueles indivíduos tinham diante da volta de Cristo, Pedro diz, olha, vocês acham que isso está demorando, mas a paciência de Deus tem dado tempo para vocês se arrependerem. Deus tem dado tempo para vocês se arrependerem. Revelação da verdade, ele faz conhecido o erro e confronta. Em Jó nós temos uma imagem curiosa daquele indivíduo que, diante de não ouvir a instrução de Deus, Deus o faz dormir e chama a atenção dele à noite. Diversos outros textos nós poderíamos colocar aqui, mas seja através de profetas, seja através de irmãos em Cristo, seja através de revelações, no caso do Antigo Testamento e durante o período dos apóstolos, ele não está alheio. Ah, cara, isso aí não tem mais jeito. Isso aí só quer meu mal. Ele faz conhecido o erro, ele confronta o erro. E à medida em que Jesus coloca essa escolha de padrão, o Pai Celestial, ele também coloca um outro retrato, um outro recorte de padrão. Publicanos e pagãos. Se vocês amarem somente aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. Se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Então há uma medida do amor que é o amor que Deus ama. E há uma medida do amor que é aceitável para pagãos e pecadores. Publicanos. Não sei quantos já pela imagem conseguem identificar esse indivíduo, essa feliz família numa noite de Natal, mas esse é Dennis Rader, com sua filha Carrie. A família o descreve como um bom pai, provedor, trabalhador, cuidadoso com a família, em certo sentido até super protetor, adorado pelos seus vizinhos, alguém que amava a sua família, amava os seus próximos, amava diversas pessoas que conviviam com ele. Mas por trás desse indivíduo feliz e amoroso, que desfruta de toda essa realidade, há um serial killer americano, conhecido pelo acróstico que ele utilizava nas correspondências com a polícia, BTK. Bind, Torture, Kill. Amarrar, torturar e matar. Procedimento dele. Um indivíduo que cometeu pelo menos 10 assassinatos cruelmente executados, alguns com crianças.
mas era alguém capaz de amar. Capaz de amar sua filha. Sua filha ficou absolutamente surpresa ao descobrir que o pai fazia uma coisa como essa. Porque ele só conhecia o amor, ela só conhecia o amor. Então, quando Jesus diz que mesmo os maus são capazes de amar, ele está deixando claro, existe uma expressão de amor que qualquer um ama, e existe uma expressão de amor que decorre do amor de Deus, que é o amor que você recebe a partir da graça que te alcança, que é o amor que caracteriza a nova aliança, que é o amor que ele quer que vivamos. Como pagãos e publicanos são capazes de amar? Amam pessoas da família, cuidando, provendo, zelando, perdoando. Amam bons amigos, se alegrando, socorrendo, promovendo bem. Amam pessoas necessitadas, fazendo caridade e filantropia. Amam pessoas de uma mesma subcultura, identidade, promovendo, intensificando as relações dentro daquele segmento. E amam em condições em que recebam ganho pessoal, reconhecimento em prol desse amor. Se isso aqui é o nosso amor, tudo isso aqui é bom, com exceção do último. Tudo isso aqui é coisa boa, tudo isso aqui é desejável, mas Jesus está dizendo, pagãos e publicanos amam assim. Indivíduos debaixo da hostilidade, indivíduos como aquele assassino em série, são capazes de amar assim. Que recompensa vocês têm, se o amor é só esse? Os discípulos, então, têm a escolha de quem imitar. Eles podem imitar publicanos e pagãos, em uma dinâmica de um amor que é fácil, seletivo e eventualmente interesseiro. Ou eles podem amar a partir do padrão do Pai Celestial, um amor sacrificial, amplo e servil, e debaixo dessa intensidade, desse relacionamento de amor, permanece a pergunta: que recompensa vocês receberão? Amar como publicanos e pagãos? A pergunta é retórica. Não tem recompensa. Mas pressupõe, como Provérbios nos ensina, em Provérbios 25, tem recompensa se você ama do jeito que Deus ama. O que eu quero chamar aqui da recompensa do sacrifício. Um caminho melhor do que a destruição do seu inimigo. Durante quase toda a aula, eu estava com uma predisposição mental de superioridade, do tipo, eu sou bom, eu tenho inimigos. Parece que você falou do caráter de Deus, que deve ser refletido, eu me lembrei. Não que eu não soubesse, eu lembrei. Nós éramos os inimigos. Exato. Nós somos os inimigos. Exato. Nós somos os inimigos e fomos feitos filhos. Essa é uma atitude importante que deve quebrar o nosso orgulho e nos dar humildade. Quando em 1 Coríntios 13, um dos elementos do amor, e tudo que você vê lá, o amor é, o amor é, o amor é, que está na forma de adjetivo, no texto original são verbos. Então, o amor crê. E o sentido de crer aqui não é que o amor tem fé. O amor acredita na restauração. Numa igreja como a igreja de Corinto, em que haviam diversos conflitos nos relacionamentos, o amor não acredita que eu sou bom demais e que aquele indivíduo não tem esperança e não tem jeito para ele. O amor crê. E na forma de verbo, o amor se move em direção a essa crença. Em todos os outros qualificadores que existem do caráter do amor em 1 Coríntios 13. Infelizmente não temos tempo para explorar aqui. Mas sim, nosso orgulho, para sermos capazes de amar aos inimigos, precisamos quebrar o nosso orgulho pela graça de Deus, lembrando que nós éramos inimigos de Deus e dessa forma inimigos do povo de Deus, da qual hoje fazemos parte. Excelente. Na passagem paralela de Mateus 5, em Lucas, a palavra do Senhor Jesus nos diz: que mérito vocês terão se amarem os que os amam? Até os pecadores amam os que os amam. Que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. Que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos, façam-lhe o bem, emprestem a eles sem esperar receber nada de volta. Então a recompensa que terão será grande, vocês serão filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso para com os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Veja que em Lucas, diferentes ênfases que em Mateus eu falei que estavam implícitas, agora estão claras. A recompensa vai ser grande.
Esses termos em negrito ali, a palavra no original, mistos, traz a ideia de salário. Qual que é o pagamento? Qual que é o salário que você recebe por aquilo que você fez? Se você ama que nem publicano, camarada, seu amor é um serviço voluntário. Você não vai receber nada por isso. Seu amor não te traz nenhum tipo de recompensa. Mas há uma grande recompensa se você efetivamente escolhe caminhar com Deus. Deixa eu só corrigir uma informação aqui. Salário aqui. A palavra que está para recompensa, qual é o salário que você vai receber? O termo mistos aqui é interessante, porque o que está traduzido na NVI como mérito é literalmente a palavra grega charis, graça. Qual a graça que vocês vão ter? Qual é a graça que terão? Que graça vocês terão? A imagem dessa recompensa e daquilo que você recebe não é tal como, apesar da ilustração, uma mera relação trabalhista em que se recebe por um trabalho que foi feito. Mas sim a condição de alguém que é agraciado por Deus por estar inserido na dinâmica do Evangelho. É interessante como a palavra graça pode ter um universo em que ela é traduzida como mérito. Porque Deus não tem obrigação nenhuma de recompensar nem abençoar, mas Ele escolheu e deliberou soberanamente abençoar, recompensar a atitude daquele que reflete, expressa de forma coerente o caráter de Deus. Você é agraciado com essa recompensa se você ama do jeito que Deus ama. Você não é agraciado com essa recompensa se você ama na medida de publicanos e pecadores. Quem a Bíblia diz que recebe essa grande recompensa? Em Mateus 5,12, os perseguidos, alegrem-se, regozijem, porque grande é a sua recompensa. Os genuinamente piedosos, em Mateus capítulo 6, Jesus fala, aqueles que não estão orando em público, que não estão fazendo cara feia na hora de jejuar, que não estão tirando selfie na hora de dar esmola, tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa. Novamente, a dinâmica implícita. O serviço oculto, como o Senhor Jesus vai dizer a respeito da oração, o seu Pai é que te recompensa. Quem coopera com os discípulos, em Mateus 10, 42, o Senhor Jesus diz, se alguém der mesmo que seja apenas um copo de água fria a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá sua recompensa. O socorro ao povo de Deus, especialmente em Mateus 10, há um contexto missionário ali por trás. O suporte ao progresso do Evangelho, o suporte, o socorro, a provisão a missionários, a Bíblia diz, um copo d'água, você não perde sua recompensa. O que implica um outro elemento implícito aqui. É possível perder recompensa. 1 Coríntios 3,14 evoca essa ideia. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. O versículo seguinte diz, mas se queimar, vai sofrer dano. Quem edifica no Evangelho, a partir da realidade do Evangelho, constrói um fundamento sólido que coopera com as intenções do Evangelho, recebe recompensa. Quem atua contra o Evangelho, promove heresia, promove dissensão no meio do povo de Deus, conflito no meio do povo de Deus, atua contra as intenções de Cristo, tem suas obras queimadas, perde recompensa. Quem prega o Evangelho, Paulo diz, se prego de livre vontade, tenho recompensa. E de forma bastante ampla, em Apocalipse 11, as nações se iraram, chegou a tua ira, chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensarem os teus servos, os profetas, os teus santos, os que temem o seu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. A imagem final de Apocalipse é a recompensa para aqueles que temem ao Senhor e a destruição dos que permaneceram na condição de oposição ao Senhor e às suas intenções. Eventualmente, pela nossa imagem, e que é correta a atitude que devemos ter de humildade, de, entre aspas, não esperar recompensa, de ser satisfeito com a salvação, pode ser que olhemos para isso e fale, não, Senhor, eu já estou bem, não precisa me dar mais nada, eu estou tranquilo de ir para o céu. Mas, meus irmãos, entendam,
Quando a Bíblia fala de recompensa, embora isso não seja absolutamente claro na Escritura sobre como vai ser, mas o fato é que isso diz respeito à dinâmica de que desfrutaremos no reino eterno do nosso Senhor. Isso pode implicar em autoridade, isso pode implicar na regência da vida tal como será, isso pode implicar em algum tipo de desfrute dessas delícias eternas, isso pode implicar em muitas coisas. Mas você precisa entender que, por mais que possa parecer egoísta querer algo assim, John Piper cunhou o termo hedonismo cristão, desejo de viver o prazer que Deus quer dar, o fato é que Deus quer que você queira essa recompensa. Ele quer que você acumule tesouros nos céus. Ele quer que você lide bem com a perseguição, com a piedade, com a cooperação com o progresso do Evangelho, com o próprio Evangelho, quer que você pregue, que você teme ao Senhor. Deus quer que você faça isso e pela sua graça Ele escolheu recompensar essa atitude. Mas não somente isso. E essa é uma das imagens mais belas a respeito de galardão e recompensa que entendo a Escritura coloca. Recompensa não é só uma coisa que você recebe. Um dos símbolos que o Novo Testamento usa para recompensa é a ideia de coroas. Coroa da vida, coroa da justiça, uma série de expressões diferentes. Em Apocalipse 4, 10 a 11, nós temos a figura dos 24 anciãos que representam a totalidade do povo de Deus. E a palavra de Deus nos diz: os 24 anciãos se prostraram diante daquele que está sentado no trono e adoraram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas existem e foram criadas. Há uma dimensão em que a recompensa que eu recebo pela fidelidade e vida com Deus não é somente algo que eu desfruto, senão algo que eu lanço aos pés do meu Salvador. Isso implica dizer que a forma como eu tenho amado tem impacto no que naquele grande dia eu vou lançar aos pés de Cristo. A forma como eu vou efetivamente ter a oportunidade de, como esses 24 anciãos, estaremos lá, adorar ao meu Salvador e dizer: essa recompensa, o Senhor é digno de receber glória, honra, poder, é seu. Nata, a gente poderia dizer que o próprio Jesus agiu assim em relação ao recompensa de glorificar o Pai, para que ele também seja glorificado lá na... Tem dimensões mais intensas ali em João 17. Né? Em João 17, eu diria assim, há um desejo legítimo, que é a oração que só Jesus pode fazer, João 17, que é viver a glória que ele desfrutava na forma plena, embora continue glorioso. Glorifica-me. Sim, Cristo glorificado implica em salvação para o povo de Deus, implica nas intenções de Deus cumpridas. Isso vale para nós também à medida em que, quando glorificamos ao Senhor através das nossas vidas, todo mundo desfruta das bênçãos de Deus que decorrem desse reconhecimento. Mas, no caso do Senhor Jesus, há um elemento distinto, que é o esvaziamento. Ele é Deus e ele se esvaziou e foi obediente até a morte de cruz. Então, há elementos que nós imitamos, mas elementos que também nós não podemos imitar, dada a natureza divina do Senhor Jesus. Okay? Poderíamos dizer, então, Deus quer que queiramos a recompensa que Ele deseja nos dar por sua graça. E a forma com que amamos é uma das formas em que nos relacionamos com essa recompensa. Parte final da nossa aula: como amar os inimigos com sabedoria e verdade? Que tipo de inimigos podemos encontrar com maior facilidade nessa vida? Falamos alguns aqui. Contexto de trabalho, corporativo. Hoje em dia, com redes sociais e tudo. Stalker, golpista. Infelizmente, contexto familiar, disputas. Tantos outros que talvez você esteja vivendo ou já viveu, seria capaz de colocar, mas o fato é que nesse mundo caído inimigos existem, inimigos estão intencionalmente movidos para promover o seu mal, a sua queda. Como que você vai amar os inimigos, então, em um mundo de competição? Será que o amor a inimigos no cenário corporativo poderia representar suicídio profissional? Como que você ama os inimigos em um mundo de violência? O amor a inimigos em um mundo de violência poderia representar colocar-se em risco de morte?
Como que se amam os inimigos de um mundo de espertezas? O amor a inimigos de um mundo de espertos, entre aspas, poderia nos colocar na condição de tolos? Veja bem, o Senhor Jesus em Mateus nos diz: eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes, sem malícia como as pombas. A palavra astúcia aqui tem relação direta com o conceito de sabedoria, Rockman, do Antigo Testamento, que evoca não simplesmente o saber determinadas coisas, mas a habilidade de conduzir com maestria a sua vida. Rockman é utilizado, por exemplo, para falar da habilidade de um navegante conduzir aquele navio pelas águas tortuosas e fazer chegar em segurança a um determinado destino. Jesus está dizendo: eu estou enviando vocês por meio de gente violenta, de gente astuta, de gente golpista, de gente que quer perseguir e matar. Vocês precisam ter sabedoria. Vocês precisam ficar espertos, mas não espertos como eles, sem malícia. A palavra sem malícia aqui tem a implicação de sem mistura. A forma com que a sabedoria de vocês vai se relacionar com os astutos desse mundo não é pela mistura pecaminosa que livra de condições adversas nesse mundo. Jeitinho brasileiro, corrupção, não. Sem mistura com isso. Do jeito de Deus, mas com sabedoria, porque senão esses lobos te devoram. Então veja, eu não deixo de amar os meus inimigos quando eu procuro justiça por um direito violado. Em Atos 16, Paulo está prestes a sofrer um açoite muito mais cruel e ele fala: por que vocês estão fazendo isso se eu sou um cidadão romano? Eu tenho esse direito. Cidadão romano não é qualquer um que é. É uma coisa, ou é por nascimento, ou por conquista, e normalmente por conquista é até mais valorizado. No caso de Paulo, provavelmente. Desculpa, senhor Paulo. Desculpa, por favor, não faz isso para ninguém. Não deixo de amar meus inimigos quando procuro justiça por um direito violado. Quando protejo a minha vida ou patrimônio. Êxodo 22 é um texto interessante, fala de quando um ladrão entra na sua casa. Se ele entra de manhã, você se defende sem matar. Se ele entra de noite sem matar, não tem problema, porque eventualmente você não conseguiu entender bem o que estava acontecendo. Mas o fato é, você não deixa de amar quando você defende o mais fraco, quando você defende a sua família, quando você se defende nesse sentido. Qual é uma exceção que é importante considerar aqui, pessoal? Embora eu entenda que textos como esses nos demonstram que a Bíblia não oferece uma negativa absoluta para a autodefesa, mas deveríamos ser bastante sensíveis na preservação da nossa vida, ou na não preservação da nossa vida, num cenário de perseguição. O martírio tem mais valor do que a minha proteção pessoal. Na história da igreja, os indivíduos levaram isso tão a sério que quando a perseguição chegava, eles se ofereciam para morrer, porque eles queriam a recompensa. E a igreja editou como regra de que o martírio só era válido se você fosse capturado, senão não valia. Essa é a ideia. Você tem que fugir. Se te pegarem, tudo bem. Você não oferece resistência para o martírio. Você glorifica a Cristo. Você vai para o fogo cantando. Semeia teu sangue no solo para que o evangelho cresça. Agora, você não vê restrição na Escritura para que um policial faça porte da espada e ceife a vida de alguém que está provocando ao mal, para que no cenário de guerra você guerreie defendendo, especialmente na guerra justa, defendendo a sua família, a sua terra, para que você proteja o seu lar, a sua família, debaixo de um opositor. Não deixa de ser. Você não está descumprindo o evangelho. Quando eu me esforço com diligência para vencer, 1 Tessalonicenses foi o texto escolhido, mas Provérbios está cheio disso. Trabalhar com diligência, com sabedoria, com intensidade, te faz vencer. Te leva a uma possibilidade maior de ter prosperidade, de ter melhores oportunidades. Quando você disputa uma vaga com alguém, uma vaga de emprego ou coisa assim, vai entrar um, o outro ficou de fora. Você não deixa de amar aquela pessoa porque você derrotou ela. Perdeu a recompensa por causa disso. Não. É como esse mundo está organizado. Quando eu confronto o pecado de um irmão em Cristo. Gálatas 6 nos diz, você percebeu alguém? Vocês que são espirituais vão até lá, confronte. Eu deixo de amar quando eu não confronto. Quando eu aciono a liderança da igreja em relação a um litígio. 1 Coríntios 6 nos fala de, olha, você tem problema, não pega e já leva direto para um tribunal humano, não tem gente sábia no meio de vocês. Isso não é fofoca, isso é querer fazer a coisa do jeito que a Bíblia manda. Como que a Bíblia orienta efetivamente, então, a amar aos inimigos?
primeiro lugar, orando. O texto de Mateus 5 fala, orem pelos seus, ame e ore por aqueles que os perseguem. 1 Timóteo 2 fala para orarmos pelos reis, por todos os que exercem autoridade. Sabe quem era o rei aqui nesse tempo? Nero. O camarada que incendiou Roma, colocou a culpa em cristãos. O camarada caracterizado pelas suas imoralidades. Duas delas. Um, ele castrou o indivíduo e falou que agora ele era a esposa dele. E em outro casamento ele foi a noiva. E chamou o cara de marido dele. E não somente, segundo a tradição, é o indivíduo que manda crucificar Pedro e decapitar Paulo. É esse o cara que ele está mandando orar. Sabe o que é interessante? Ações de graças por todos os homens, a palavra no original aqui não é pessoas, é homens. Há uma orientação específica na Bíblia para que os homens orem. Mulheres devem orar também? Sim. Mas acho que isso talvez demonstre a dificuldade com que temos de orar pelos que nos perseguem ou até mesmo de orar. Mandamento específico para os homens. Orem por esses indivíduos. Servindo. Já exploramos esse texto. Está em necessidade, supra, você vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça dele. Abençoando. Jesus nos diz, faça o bem aos que os odeiam, abençoem os que os amaldiçoam. É dessa forma que você não paga mal com mal, mas efetivamente com o bem. Perdoando. Jesus nos diz, se você perdoar, o Pai perdoa. Se você não perdoa, o Pai não perdoa. Você recebeu o perdão, você deve perdoar. Isso não significa perder a sua salvação, mas significa deixar de desfrutar de um relacionamento perdoador com Deus. Ter sua comunhão quebrada. Evangelizando. O Senhor Jesus nos orienta a pregar o Evangelho para todas as nações. Isso implica falar para gente que rompe barreiras de preconceito, entra em esferas de perseguição. Tantos e tantos que entregaram as suas vidas em nome do Evangelho. Evangelizar talvez seja a expressão de amor mais genuína. Porque, eventualmente, o ódio e perseguição desse indivíduo por você é pelo fato de que ele não tem o seu Salvador e a graça que você recebeu. 2 slides. Sofrendo. Senhor, a palavra de Deus nos diz que Jesus suportou o sofrimento e que esse sofrimento que suportamos por ter feito bem, isso é louvável diante de Deus e que nós fomos chamados para sofrer desse jeito. Então, um pouco daquilo que o Rafa tinha comentado. Faz parte do Evangelho sofrer, faz parte do Evangelho ter perseguição, faz parte do Evangelho ser rejeitado. Entregue-se àquele que julga retamente. Confie no Senhor. Com sabedoria. Por fim, a W. Tozer, no seu livro 5 Votos para Obter Poder Espiritual, no voto 4, se eu não me engano, fala algo muito interessante, que deve ser tomado com sabedoria. Mas ele diz, todos nós nascemos com o desejo de defender-nos. E caso insista em defender a si mesmo, Deus permitirá que você o faça. Porém, se você entregar sua defesa a Deus, então Ele o defenderá. A melhor pessoa para te livrar dos seus inimigos, e quem sabe tornar seus inimigos, seus irmãos em Cristo, é aquele que te salvou e que te tirou da condição de inimigo e te transportou para o reino dele, para a nova aliança. Se hoje você tem um inimigo, você tem a oportunidade de obedecer um elemento específico do Evangelho que talvez nem todos nós tenhamos. Viva com sabedoria. Não viva de qualquer jeito achando que é para baixar a bola para tudo. Cuidado. Isso pode ceifar sua vida, suas economias, sua paz. Não é por aí. Viva com sabedoria. Imite o caráter amoroso e abençoador de Deus. Entregue-se àquele que julga retamente. Você é incapaz de julgar melhor do que o seu Salvador. E seja grato, porque um dia você também foi inimigo e agora você é filho. Vamos orar? Pai Santo, te agradecemos por essa manhã e clamamos, ó Deus, que sejamos capazes de amar como o Senhor ama, que a imagem de Cristo sendo formada em nós possa nos desafiar e progressivamente nos auxiliar na imitação do Senhor. Capacita-nos, ó Deus, a cada um aqui e permita-nos desfrutar de uma vida que nos encaminhe para a gloriosa recompensa eterna, que sobretudo glorifica o Senhor. Nós te louvamos, em nome de Jesus. Amém.